levar pensamento, hora de Deus, hora de Deus, hora de Deus. Vou levar meu pensamento, é hora de Deus. Cada um com seu conselho, cada um com seu valor. Olha, olha, mestre virgem, vai cumprir com teu valor. Cada um com seu conselho, cada um com seu valor. Olha, olha, mestre Vishnu, vai cumprir com seu valor. Oh, é cada um com seu conselho, é cada um com seu valor. Olha, olha, mestre Brahma, vai cumprir com teu valor. Cada um com seu conselho, cada um com seu valor. Olha, olha, mestre Brahma, vai cumprir com seu valor. Oh, é hora de Deus, amém. Cada um com seu conselho, cada um com seu valor. Olha, olha, mestre Shiva, vem cumprir com teu valor. Cada um com seu conselho, cada um com seu valor. Olha, olha, mestre Shiva, vai cumprir com seu valor. Oh, é cada um com seu conselho, é cada um com seu valor. Olha, olha, entidade, vem cumprir com teu valor. Cada um com seu conselho, cada um com seu valor. Olha, olha, entidade, vai cumprir com seu valor. Aê, Vagedor, aê, Vagedor. O Dunço já rompeu, aleluia, veja que tempo mudou. Vou botar joelho em terra, vou orar pro meu Senhor. Aê, fazedor, aê, fazedor. O Dunço já rompeu, aleluia, veja que tempo mudou. Vou botar joelho em terra, vou orar pro meu Senhor. Aê, Vagedor, aê, Vagedor. O Dunço já rompeu, aleluia, veja que tempo mudou. Vou botar joelho em terra, vou chamar pro meu Senhor. Aê, fazedor, aê, fazedor. O Dunço já rompeu, aleluia, veja que tempo mudou. Vou botar joelho em terra, vou chamar pro meu Senhor. Louvado seja meu Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite para quem é de boa noite. Bendito seja o Pai Celestial, bendito seja o gerador, bendito sejam as luzes que governam esse pequeno universo. Boa noite para vocês que são de boa noite. Eu tava na ponta da areia, e a areia sem ser do mar. Aqui cheguei colim maneiro, é do bioiô, é do bioiá. Na minha gaiola tem meu sabiá. Aí, meu sabiá, na minha gaiola tem meu sabiá. Bendito seja o nome de Deus. Bendito Deus sobre a terra. Louvado seja meu Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Opa, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Como o Senhor se chama? Na cocriação, me chamo
é Brahma. Como Deus Criador. E você se representa hoje como? João Colimaneiro. Me chamo de João Colimaneiro na linhagem que hoje eu teve que quebrar bilhões e milhões de pedaços para me poder chegar aqui. Você pode nos falar um pouco do início da criação? A criação foi criada de uma tal forma para ao mundo a gerar a um movimento para ser a primeira representação. A primeira representação, vou lhe explicar. Nós criamos, eu digo nós criamos, que eu não estava sozinho. Tínhamos outros e outros e outros co-criadores. Outros Deus co-criador, criador. Sabe? Mas no meu universo que eu estava só. Cada um estava ocupado com a sua própria criação. O que aconteceu com essas criações? Vou lhe contar no princípio da criação. A gente criava aquelas coisas tão bonitinhas, aquelas criaturas tão bonitinhas. Foi criando que nem um cavalo, que nem um animalzinho pequeno, sabe? Todas aquelas criação bonita. Mas os seres humanos estavam no começo. Eles estavam no começo da criação. Eles sempre participaram no começo da criação. Mas foi uma criação que não teve muito evolução, sabe? Por quê? Porque não teve muita evolução. Quando eu vim criar a criação de uma tal forma, quando tu entra para tu criar uma criação, você esquece de você próprio. Você esquece de você próprio. É tanto iluminação de forças para você, sabe? Aí você começa a criar. Você começa a criar um, criar dois, criar três, criar quatro, e vai criando. Vai criando, vai criando. Aí tu te desperta de uma tal forma que tu é o poder supremo ali naquela criação, sabe? Naquela criação ali, você tem que gerar ela de uma tal forma para ela ser um ser perfeito. E todos são perfeitos, a criação. Quando eu comecei, me desculpe, quando eu comecei a criar, eu criava aqueles animalzinhos, aquele jardim bonito ali, onde estavam todas aquelas criações que não tinha maldade, não tinha o rancor, não tinha a inveja. Mas foi uma coisa perfeita, muito bonito, sabe? E o senhor criou o que exatamente? Eu criei aqueles bichinhos que tem um pescoço grande que chamam de dinossauro. Eu criei aqueles outros. E fora daquela criação, também tinha os guardião para guardar aquele jardim, sabe?
aquelas pequenas criaturas, como tinha tiranossauro, tinha rex, tinha todo tipo de animal, todo tipo. E também tinha os homens, para nenhum viver com contenda com nenhum animal. Tudo que comia, os outros comiam. Mas quando tu cria, tu esquece que tem uma luz acima de ti, sabe? Uma luz tão difícil de te dizer que tu começa que nem um vício circuloso, uma abominação. Quando eu falo, chega até a arrepiar as veias, sabe? Tu fica tão viciado de uma tal forma, criar, e tu te esquece de muitas coisas. Como um Deus da criação, aonde chega um Senhor que criou aquela pequena criança, aquele pequeno animalzinho, quando ele chega, o que criou ele vem, que nem esse pobre animal que entrou aqui. Ele conhece quem criou ele. Estou escutando. Por que essa criação que o Senhor criou dos dinossauros, esses homens, macacos, por que eles foram destruídos? Macaco. Eram seres, era uma criação diferente. Mas ela não vingou da maneira que era para ser. Por quê? Eles já tinham, quando tu cria, tu está criando a tua própria imagem, a tua própria semelhança. Para ele ser igual à tua própria criação, que eu quero dizer. É criar igual a ti. Sabe? Eles foram tão... Eles não chegaram muito a evoluir por causa que teve uma discórdia. Como é que vai gerar uma luz que uma luz não tem no final do túnel? Eu tinha que gerar uma luz para eles. E eu gerei a luz. E a luz foi dada sobre a terra. Foi criada, foi gerada ali. Sabe? O Senhor está falando da luz, mas o sol. A luz do sol, do som e do movimento. A luz do som, do sol e do movimento. Por quê? Quando se entra numa luz, mas quando eu comecei a gerar aquela luz, para me sustentar aquela luz, eu tinha que criar outro tipo de criação. Para aquela criação se gerar uma luz diferente, uma luz negativa. Não era uma luz positiva, era uma luz negativa. E o que aconteceu com essa luz negativa? Para ela chegar num nível supremo, tinha que se alimentar, então tinha que destruir aquilo de uma tal forma que não teve como sustentar aquela luz. Mas antes disso, antes de destruir,
essa luz, essa criação, tinha outro ser cercando esse pequeno planeta. E o que eles buscavam? Eles buscavam a escuridão de um ser escravizado para fazer escravo do que estava aqui. Desde o princípio. Desde o princípio tinha essa. Desde o princípio, desde o início tinha aquelas que vinham buscar. Eu digo não. Ninguém não vem mexer. Ninguém não vem mexer no que eu criei. Porque a gente escutava a voz dos outros, de outro criador. Era a voz masculina, era a voz feminina, era a voz masculina, mas só te escutava uma voz feminina. Aí eu mesmo resolvi abolir com isso. Vou criar outros seres mais perfeitos. Foi o tempo que tinha vindo. Você já ouviu falar num planeta chamado Nibiru? Sim, já ouvi falar. Nibiru são os reptilianos. É outro senhor que querem ser mais Deus do que Deus. Para ele não vir acabar, eu digo, eu vou eu mesmo destruir e ninguém não vai escravizar ninguém. Aí foi o tempo das constelações celestes se unirem num campo de concentração de luzes, que vocês chamam o eclipse, né? Sim. Aí foi o tempo que tudo se alinhou. Aí eu vim destruir tudo para começar novamente outra criação, mas um ser perfeito, sem não ter nenhuma indiferença, ser um ser completo. E tudo se acabou. Tudo se acabou. Aí que veio, deixei passar o corpo celeste grande, monstruoso, que acabou com muitos planetas. Aí eu vi novamente sobre a escuridão desse pequeno planeta. Aí eu criei a luz, uma luz que só existia treva e água. E eu criei ela para sair da escuridão, para ter a luz, de um som diferente dos outros. Então, o que o Senhor está dizendo é que o início da criação, tudo foi o Senhor que criou. Sim. Eu criei desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Criador. Então, o Senhor é o Deus Criador. Eu sou o Deus Criador. Meu nome é Brahma. Meu nome é Brahma. Eu sou o Deus Criador. Mas fora dessa constelação tem outros co-criadores, tem outros deuses. Tem outros seres mais inteligentes. Nesse planeta tem muitas coisas que os próprios olhos dos homens não reconhecem. E como foi criado ser perfeito, e foi criado Berração. Berração também foi criada e habita junto nesse pequeno planeta. Mas
essas aberrações que o Senhor fala são demônios? Vamos supor que seja demônio. Que é demônio. São demônios. Por quê? Quando tu está no círculo de criação, você coloca 2 braços, bota 2 pernas, mexe naquela gila do barro, e você dá o assopro, cria uma vida. Aí você vê aquela coisa e brincando. Aí vai criando, vai criando, vai criando, vai criando. E vai se multiplicando. Cada mais tu fica viciado de uma tal forma que tu não quer parar de criar. Mas sempre não está perfeito. Sempre está faltando alguma coisa. Então foi o Senhor que criou Adão e Eva. Não, que eu criei Adão. A Eva eu também criei. Mas para mim criar Eva, tinha que ter a mão de uma mulher. Tinha que ter a mão de uma mulher. E eu escutava outros falar, outros comunicar. Eu escutava conversar, mas é onde eu descobri que tinha a voz de uma mulher. Então o Senhor criou só Adão e a Eva, quem criou foi uma mulher. Foi uma mulher que criou. Você já ouviu falar de Lilith? Sim, eu já ouvi falar de Lilith. Lilith foi a mão feminina. Foi a mulher que deu à luz a mulher para viver nesse pequeno planeta. Aí eu fui me organizar, sabe? Eu fui olhar, fui começar a fazer, a completar o que estava faltando para me trazer essa mulher, Lilith, aqui nesse planeta, para ela me ajudar. Mas ela era muito vigiada, tinha muita vigiação. E como o Senhor conseguiu trazer essa mulher para lhe ajudar? Foi um pouco difícil, sabe? Foi um pouco difícil. Foi tão pouco difícil porque ela tinha guardião. Ela tinha os outros seres como guardião, como eu criei guardião. Aí eu fui viajar desse planeta ao outro para me olhar, para ver quem era, saber quem era. Aí eu fui ver, aí eu conheci. Mas antes disso tinha o irmão dela. Ela tinha um irmão. Eu não podia convidá-la para vir porque ela vigiava. E o irmão tinha um guardião que vigiava ela. Aí eu esperei um pouco de tempo. Esperei tempo. Para me poder convidar para vir. A conhecer o meu reino. Para vir conhecer o que eu tinha. Para a gente somar uma criação junta. Estou me escutando. A que momento vocês começaram a criar? E o porquê vocês criaram o ser humano? Eu vou chegar lá onde você está me perguntando. Eu esperei o momento que o irmão não estava perto. E não tinha nenhum. Mas antes disso, muito antes, eu criei querubim, sarafim, potestato. Sabe? Eu criei querubim, sarafim, potestato, para ir olhar onde se tava, o espaço estava bom, para me poder ir.
Aí eu mandei, vá ver onde é que está esse outro criador feminino e venha me dizer se está tudo no seu lugar para me poder chegar lá e convidar para não ter outro tipo de confusão. Um potestado chegou e disse: meu senhor, a moça que o senhor está procurando, ela está na beira de um lago, sentada, criando. Eu digo: então é agora que eu vou lá. Agora chegou a hora de eu chegar lá para me convidar para vir conhecer o meu reino. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada. Ela estava tão entretida, criando o sexo feminino. Ela estava criando o sexo feminino. Aí eu cheguei com ela e perguntei: o que é que uma linda moça está fazendo no jardim sozinha? Abandonada sozinha num mundo vazio. Aí ela me perguntou e disse: eu não estou vazia nesse mundo. O meu irmão saiu e ele está voltando. Eu digo: tu não quer me ajudar a conhecer e me ajudar a criar o que você cria tão bonita, a mão feminina? Eu só crio masculino. Tu não quer me ajudar a criar comigo? Ela me olhou de uma tal forma que nem uma lua quando está cheia. Você já viu uma lua cheia? Sim, senhor, já vi. Com um olhar de desejo, dizendo assim: então chegou alguém que quer cuidar do meu trabalho, que se interessou, sabe? Eu digo: vem comigo, vem conhecer. E ela veio comigo. Aí que eu fui ver como ela criava de uma tal forma, e nós começamos a criar os seres humanos. Sabe? Criamos muito, muito bonito os seres humanos. Foi o ser mais perfeito. Mas se ficar muito bom, azeda. Mas foi o ser mais perfeito. E a que momento eles se corromperam? A obediência. A obediência. Antes da obediência, eu criei aquele jardim tão bonito com ela, tão bonito. Não faltava nada. Não tinha nada que faltasse ali. Não tinha nada. Aí eu convidei ela de como nós estamos nos altos, na nossa outra luz, tem outra luz. Sabia que tem outra luz? Quando tu cria aquela criação, tu tem que mostrar que tu tem que pensar mais alto do que eles. Então tu não te aparece. Quando estava tudo criado, bonito, aí eu digo: agora vamos conhecer o meu reino. Ela disse: teu reino? Eu disse: sim, o meu reino. Hoje eu vou te levar para te conhecer o meu reino. Aí que tinha os templos adorando. A Brahma. Tudo me adorando. Tudo ali. Tudo bonito. Tudo. Mas ela fugiu, sabe? Ela foi embora, não sei por que ela me abandonou. Que ela eu já ia mostrar o outro lado, que ela criou, o que ela fez. Mas fui egoísta. Não era para me ter falado que era meu reino. Que nem eu falei no princípio, e disse: vamos criar nossa imagem, nossa semelhança. A palavra é nossa imagem, nossa semelhança, é que você veja que você não está sozinho. Você tem uma pessoa no teu lado que está te ajudando a criar.
Sabe? Tem uma pessoa que está lá no teu lado te ajudando a tu criar. Então, a palavra eu não criei só. Teve outro criador no meu lado criando a mão feminina. Mas na Bíblia não se comenta de uma mulher Deus criando. Comenta somente de um Deus criador. Está errado. Está errado. As palavras da Bíblia são verdadeiras, mas umas são pela vocação do homem. O homem mudou de uma tal forma a palavra dos deuses. Eles corromperam para viver num mundo da mentira. Eu não estava sozinho criando. Eles tiraram a mão feminina, tiraram o nome feminino para não parecer como tinha uma co-criadora, uma criadora ali, tinha uma criadora. Porque eles tinham medo da fé cristã acabar. Para não adorar outro Deus, criador, feminino. Foi criado legiões e legiões de demônio. Você sabe disso? Sim. Foi criada a legião de demônios sobre a terra. Por quê? Antes disso, mas foi criada a legião de demônios para vigiar as criações sobre a terra, para não deixar, eles eram o anjo, meus anjos, eram meus anjos, e são meus anjos. Sarafim, querubim, potestado, principato e dragões. E dragões foi criado para vigiar, para não entrar outros, como no começo da primeira criação, os draculianos, reptilianos. Os reptilianos já vieram aqui, mas eles não entraram. Não, eles não entraram. E hoje eles entraram, sabe? Que vieram o povo do Egito, o povo maia, o povo que são tudo reptiliano, sabe? Mas vieram ajudar os seres humanos, mas uma ajuda diferente. Um ajudar verdadeiro, ele não te escraviza, não. Não. E eles entraram para vir escravizar a raça humana. Eles vieram para vir escravizar. Eles foram abolidos. Eu tirei daqui. Todos eles foram transportados para o planeta deles. Para lá. Para eles não voltarem mais. Mas por que motivo eles queriam escravizar a raça humana? O que eles pretendiam com isso? A mostrar que eles querem ser um Deus criador. E eles não são Deus criador. Eles se sentem um Deus. O Senhor se nomeou também um Deus criador. Mas eles não são dessa galáxia. Eu me iluminei um Deus criador. Por isso que eu criei 7 rostos. O absoluto do absoluto, o som, a luz e o movimento. Mas além de mim, tem um Pai. Além de mim, tem um Pai. Um Pai gerador. Ele é pai e mãe. Foi ele que me criou.
significa que além de você existe outro Deus acima de você, que é um Deus gerador. É um Deus gerador. Tem outro Deus acima de mim. Mas então a palavra que eu deixei dito para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, foi tudo corrompida. Jamais eles colocaram no Velho Testamento e no Novo Testamento o que é a verdade. O homem tirou, o homem corrompeu a própria palavra minha. O homem. Significa que essas pessoas que o Senhor tinha dado a palavra certa, eles colocaram eles mesmos a sua própria palavra. A sua própria palavra. Por quê? Quando na criação a mulher nunca foi submissa ao homem, ela foi os direitos iguais, que eles são co-criadores. Eles são criadores. A mulher e o homem são criadores. Mas o poder de uma palavra induz uma pessoa de uma tal forma que eles perdem até a própria fé no Deus Criador deles. Sabia? E o fato que eles perdem a própria fé deles no Deus Criador, eles se negativam. Vou te contar um pedaço aonde eu vou chegar, aonde eu estava na parte escura. Sabe? Quando tu começa a criar, tu é um criador, tu começa a criar para vir um ser perfeito. O poder é tão forte que você esquece que tem um pai acima de ti. Aí eu criei o meu outro eu. Eu criei outro Deus que é o Criador. Deus Criador, criei outro. Pela minha desobediência eu perdi 2 rostos. E quem o tirou? Shiva. E o outro? Foi Lilith. E por qual motivo? A blasfemação de um Deus. Por quê? Se eu criei os 7 rostos, eu me senti acima do gerador. O gerador para mim já não estava mais ali. Já estava eu em cima de eu. Sabe? Já estava eu em cima de eu. Eu estava sentindo o Todo-Poderoso. Quando eu criei tudo, aí eu criei a minha outra parte. Aí eu criei Javé, Jová. Eu criei Jová. A minha parte clara. Hoje eu estou na minha parte escura e hoje eu estou na minha parte clara. Eu estou em 2 mundos ao mesmo tempo. Jeová veio, que eu criei, para vir trabalhar aqui no meu lugar, como eu era o Deus Todo-Poderoso. Jeová fazia arco e dava para os outros. Jeová ensinava uma coisa, ensinava uma outra. Quando uma pessoa está tão trevoso, ele está tão cansado de trabalhar que ele já cria um pau mandado para ele, sabe? Cria um pau mandado. E Jeová pensava que eu era o Deus. E ele começou a permanecer como eu era o Deus de Jeová. E como foi que isso se passou para que você se nomeasse um Deus absoluto? O poder. O poder. A luz. Porque eu criei uma luz, mas não era uma luz positiva. Era uma luz negativa. Você já viu falar de uma luz negativa? Sim, eu já ouvi falar. A luz negativa é aquela que tu cria, que tu tem que te alimentar de quê?
das próprias criaturas, seres humanos, sobre os animais, sobre a terra, para te criar e ter uma nova vida, uma nova luz, para te sustentar aquele círculo vicioso, sabe? E por que você não ficou na luz do gerador em vez de criar uma luz negativada? Quando um filho é desobediente para um pai, ele jamais quer fazer o que o pai quer. Desobediência. Todos teve a desobediência. Por quê? Teve uma reunião planetária, eu chamo uma reunião, uma cocriação planetária, uma criação planetária, que já tinham falado da vinda do Messias. Você já ouviu falar do Messias? Sim, eu já ouvi falar. De Jesus, que é a partícula suprema do Pai Gerador. Não, não sabia que ele era a partícula suprema do Pai. Ele é a partícula suprema do Pai Gerador. Ele é a partícula suprema do Pai Gerador, que ele veio fazer a pregnação na Terra. Tudo para mostrar que Lúcifer não é o demônio que julga hoje. Lúcifer nunca saiu da presença do Pai. E aonde ele estava? Na presença do Pai, claro. Mas por que negativaram ele tanto a essa forma, o tornando o demônio? Porque quando tu tá tão negativado, na colônia do Pai Gerador, tudo que tu vê, tu jamais esquece na tua memória. Jamais tu esquece. Aí teve que roubar um nome para vir jogar um demônio aqui na Terra, sabe? Mas Lúcifer nunca saiu da presença do Pai. Lúcifer, o estrela da manhã, nunca saiu da presença do Pai. Ele só saiu na vinda de Jesus sobre a terra, a pregnação. Você já ouviu falar de João Batista? Sim, já ouvi falar, sim. João Batista veio fazer a pregnação, avisando que estava vindo o Nosso Senhor. A partícula do Pai Gerador, sabe? Nosso Senhor já quer dizer muita coisa, já é mais alto. Criador já é mais baixo. É um sobe e outro desce, sabe? Por quê? Quando ele veio, João Batista fazendo tudo, já anunciando a vinda de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, mas antes dele nascer numa manjedoura, a mãe e o pai foram tudo perseguidos, sabe? Sabe quem perseguiu todos eles? Não. Foi querubim, sarafim e potestado. Eles queriam os matar? Ele não queria que Jesus viesse e anunciasse que ele era o filho do Pai Gerador. Jamais ele queria que anunciasse. Quando querubim, sarafim, potestado fizeram a pregnação toda para querer, para não revelar ao mundo quem é o verdadeiro demônio, deu maior problema. Deu uma revolução doida. Sabe? Aí, João Batista falou: muito tempo eu vim anunciando a vinda do meu Senhor e hoje o meu Senhor está aqui na minha frente
Isso aí nunca citaram na palavra lá da Bíblia. Eles não citaram. Muito tempo eu vinha anunciando a palavra do meu Senhor, do meu Pai, e ninguém não queria assumir. João Batista era um homem tão reto que a palavra dele era que nem um chicote de Zeus, sabe? A palavra dele era um chicote que cortava faca sem gomo. Era uma espada. Era uma espada. Na palavra dele era uma espada. Que ele tinha que anunciar a verdade de adulterismo, de ladrão. Se tu tá no pecado, se tu tá no vício, se tu tá fazendo o errado, o pai gerador, para ter a consciência de vir para a luz. João Batista vinha trabalhando tudo isso na vinda de Jesus. E aí João Batista, quando chegou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista falou e disse: meu Senhor, vos, como um servo seu, vos, como um amor, eu estou lhe mostrando hoje a minha peregrinação a preparar o terreno para você vir. E está aqui o caminho preparado, na beira do Rio Jordão. Rio Jordão hoje está quase seco. Aí Jesus olhou para João Batista e disse: vos me batize para o conhecimento. Jesus era um médium tão forte no espiritual que as pessoas não imaginavam que ele podia ser teletransportado. Ele sentado num lugar e estava em outro lugar. Por quê? Ele era a partícula do Deus gerador. Ele podia fazer, ele podia se multiplicar, ele podia fazer tudo. E João Batista olhou: meu Senhor, me batize para me chegar ao seu reino e conhecer o que tanto eu luto sobre a terra para mostrar a palavra da sua criação, da sua geração geradora. Jesus olhou para João Batista e disse: ajoelhe, que vos eu vou te mostrar a luz do conhecimento para te revelar aos outros que têm um ser no meio de todo mundo se passando por um Deus criador. Quando ele jogou as águas na cabeça de João Batista viu quem? Quem João Batista viu? Eu não sei. Quem ele viu? Eu próprio. Porque eu estava negativado. De uma tal forma que os homens, as mulheres, estão tão aprofundados numa corrupção da lei do próprio homem. Se tu vai mostrar a luz do gerador para um, do Deus gerador, do poder supremo, ele diz que tu tá doido. Ele diz que não existe. Porque acredita em quem, moço? Um Deus criador. Em mim próprio, porque eu deixei aquilo ali e os homens mentiram em cima da minha palavra e foi crescendo, que hoje a palavra está se tornando um comércio. Todos estão vendendo o nome de Deus, o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa tão sagrada que eles não imaginam que é a aliança do Santo Graal. E o senhor pode nos dar um pouco de explicação sobre o que é o Santo Graal? O Santo Graal é o quando está ali na criação.
Jesus Cristo é o grau. Jesus Cristo é o grau. Que veio numa virgem sem pecado original. É numa coisa que é que nem um buquê de flor, tão forte, tão... E uma pessoa que veio ali para passar a palavra do Pai gerador, não do Pai criador. E veio passar a palavra do Pai gerador. E ninguém não quis atender. Ninguém não quis saber. E na hora da condenação, cadê os fiéis que estavam no lado dele? Que todo mundo abandonou ele. Todo mundo abandonou ele. Cada um lançou seu próprio movimento. Cada um lançou seu próprio querer. Mas Jesus sabia que os discípulos dele iam renegar ele, iam se esconder, iam se envergonhar com medo. Mas assim mesmo, ele quis. Se ele quisesse acabar com aquele sofrimento ali, ele acabava a hora que ele queria. Porque Jesus é o poder absoluto. É a mesma partilhação de um corpo celeste do Pai. Mas muitos seres humanos, até no dia de hoje, eles não compreendem ou não sabem exatamente qual foi a missão de Jesus aqui na Terra. O senhor pode nos dar um pouco de explicação sobre isso? Olha, é que nem eu vou voltar de novo no tempo. Jesus veio terminar a cocriação do Pai, a geração do Pai. Ele veio para mostrar o amor. Ele veio para mostrar que não é esse lixão que estão vivendo hoje. A palavra do Pai está tão corrompida de uma tal forma que os homens perderam a vergonha. A outra Bíblia foi dada, o Ancorão, para os árabes, para o país árabe, mas assim mesmo foi dada pelo anjo Gabriel, o Ancorão. O anjo veio, falou, foi tudo feito, mas o homem sempre está ali no meio. A verdadeira está guardada, esconderam, meteram uma falsa no lugar. Por quê? O Pai gerador e Jesus é um só. O Pai gerador e Jesus é um só. Jesus não quer que adore Ele como Salvador do mundo. O Salvador é o Pai dele. Porque ele tem a mesma partícula do Pai gerador. Então é um sangue pelo outro. Como hoje nós, seres humanos, estamos negativados pela sua criação, Então vampirizado. O nome é vampirizado. Por que vampirizado? Porque eles matam no nome do Pai. Eles fazem o ato de covardia no nome de Deus. Quando eu criei, eu não criei falsidade. Eu não criei eu criei a negatividade. Eu fui negativo. Mas eu não criei a um ponto de vender a palavra do Pai e passar um lenço molhado, um azeite molhado, dizendo que é santo. Por quê?
Por que isso? É o porque o homem se pensa que ele é um Deus, mas é um Deus caído, não é um Deus positivo. Estou lhe escutando. Como podemos hoje nos lembrar do caminho do gerador? Para você hoje se lembrar no caminho do Pai gerador, do meu Senhor acima de mim, você tem que se arrepender 72 vezes e esquecer a corrupção que você criou. Que solução é que você dá para o despertar dos seres humanos? Amar o Pai gerador como amar Jesus Cristo, como seu único Salvador. Aí a pessoa me pergunta assim, né? O Senhor como um Deus Criador, o Senhor fuma? Sim. Porque eu quebrei 73 vezes a partícula de um Deus Criador para me vir aqui, que aqui é tudo o negativado, é o planeta que vocês vivem. É tão negativado de uma tal forma que hoje é pai desejando filha, filha desejando pai, mulher desejando o marido da outra e a outra desejando o marido da outra. E o outro perguntando assim, onde é que eu vou roubar? Porque eles mesmos se roubaram na própria enganação deles. Querer se sentir um Deus, que eles não são Deus. E que solução hoje o Senhor dá a isso? Ame o Pai gerador. Ame Jesus e ame o Pai gerador. Mas antes disso, eu vou contar um pedaço. Como eu criei Jeová. Você quer saber como eu criei Jeová? Sim. Quando eu criei Jeová, eu criei de uma forma de eu mandar em eu próprio. Mas deu tiro que nem deu errado, sabe? Deu tudo errado. Até no momento estava me obedecendo, mas depois deu tudo errado. Você já ouviu falar a cópia mandar na original? Não, nunca vi. Nunca ouviu falar? Não. Você faz um documento, você faz uma réplica dele, mas você dá um carimbo, ele vale como original, né? Sim. Mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. E Jeová se tornou verdadeiro. Se tornou um verdadeiro de uma forma que ele subiu e eu desci. Quando se teve as constelações celestes, que eu fui apresentar Jeová aos outros deuses, criadores, eu fui apresentar, tinha todos os deuses criadores. Todos. Mas já tinha falado para Jeová que tinha Jesus. Ele era o poder do absoluto. Ele era acima de mim. E muito acima. Aí eu lhe deixei confusa agora, né? Quem tanto é Deus criador, tem outros deuses assim do Senhor, né? Lhe deixei sem pergunta para me fazer, né? Senhor, pode me citar alguns nomes desses deuses criadores? Quando eu cheguei com Jeová, vou lhe dizer quem são eles. Quando eu cheguei com Jeová, estava Vígino, é Deus Criador. É um Deus Criador. Estava Shiva, é um Deus Criador. Estava Lilith, é uma deusa co-criadora, criadora. Estava outros e outros criadores, que eu não posso citar o nome. Vou citar só esses um. Aí aonde chegou Jesus? Jesus era um homem? Era, não é um homem. Quando ele tinha para te dizer alguma coisa, era nua e crua. Ou é dessa maneira ou não é. Se vocês são co-criadores,
vocês têm que pensar como nenhum co-criador. Vocês têm que pensar mais rápido do que os homens da terra. O que é um Deus co-criador e um Deus criador? Um Deus criador é aquele que vai criar, fazer argila de barro, sabe? Fazer aquele boneco tão perfeito, tão bonitinho, e você dá o seu próprio assopro para ele criar vida. Esse é o Deus criador. E o Deus co-criador, ele é diferente. Totalmente diferente, de uma tal forma que ninguém imagina. Por quê? Que eu vou chegar na história aonde quero chegar para me te dizer. Quando Jesus entrou, ele olhou e disse: meus senhores, ele disse: meus senhores, vocês são Deus co-criador. E hoje vocês vão ser deuses gerador. Então, se vocês são senhores, então vocês têm que pensar mais rápido do que os homens que vocês criaram. Aí olhou para mim, ficou me olhando de uma tal forma e disse: muito interessante o que eu estou vendo hoje na minha frente. Aí eu disse para Jeová: Jeová, presta atenção em todo mundo, mas não vai escutar o que eles vão falar. Eu sou teu Senhor. Aí Jesus chegou tão próximo de uma tal forma, e disse: Jeová, tu e o Pai é um só. Aí Jeová olhou para mim, eu olhei para Jeová, Jeová olhou para mim, eu olhei para Jeová, Jeová disse assim: eu e o Pai somos um só. Aí Jesus olhou e falou: Jeová, tu sobe, tu e o Pai gerador é um só. Javé, tu desce e vai consertar, a mostrar teu erro que tu fez sobre a terra. Aí eu voltei pro lixão novamente, sabe? Mas antes disso, tem um outro lado. Tem um outro lado que depois eu vou contar para vocês, sabe? Aí eu fui voltar pro lixão, para a pobreza novamente. Aí eu tive que consertar tudo que eu fiz de errado. E hoje eu estou consertando. E que eu vou dizer para vocês: a cópia manda na original. Aí eu fui reparar todo o meu erro que eu fiz de errado, e hoje eu estou no lado do Pai. Meu nome é Javé, mas meu nome é Jeová. Eu sou um Deus co-criador. O co-criador, eu vou explicar para vocês a diferença de um criador e um gerador. Sabe? Vou dizer para vocês. O criador, ele mexe com os barros, ele faz, ele cria. Esse é o criador. E o gerador, ele não toca em nada, ele só faz olhar, já criou tudo. Ele já criou tudo. De tudo, ele já criou. Só basta ele olhar. Só basta ele olhar. Ele já cria tudo. Estou lhe escutando. Qual foram os co-criadores que foram despertados, que eram criadores e se tornaram co-criadores? Como? Eu estava em outro movimento aqui, de outra pessoa que acabou de chegar. Eu não lhe entendi. Quantos co-criadores foram despertados? Vamos dizer, quantos criadores foram despertados para a cocriação? Eu vou lhe citar um pouquinho
que foi despertado na faixa de 28 co-criadores. Criadores para co-criadores. Foram despertados 28. Nessa constelação que vocês vivem, e de fora desse planeta tem outros criadores. Cada um morando num lugar diferente. Sabe? Cada um morando num lugar diferente, cada um criando de uma maneira diferente. Tem muitos. E todos eles hoje estão resgatando todo mundo para levar ao conhecimento de um pai gerador. E o que eles fizeram com a criação deles? Metade foi destruída, a outra metade foi resgatada. Porque estavam sendo enganados. Pelo um poder que lhe dão em suas mãos, que eles se envenenam e se embriagam pelo um poder. O Senhor hoje atualmente como um Deus co-criador, que saiu da fase criadora, o que o Senhor pretende fazer com nós seres humanos, sabendo que nós estamos negativados? É uma palavra bonita, muito bonita. É o que se vocês voltam de volta para trás e esquecer para trás que vocês não são o Todo-Poderoso. Abolir e seguir um amor de um Deus amoroso. Ele é um Deus tão amoroso que todo dia Ele te ama. Mas um Deus co-criador é um Deus tão amoroso, mas toda hora Ele está zangado. Ele se zanga todo dia. E por que essa diferença? Porque vocês próprios fazem o erro e vocês botam a culpa no próprio demônio que é vocês próprios. Vocês são o próprio demônio que vocês acusam o nome de um demônio que ele não está sobre a terra. É a carne que vocês têm que corrompe vocês. Então lavo ela com amor do Deus gerador. Adoro o Deus gerador diferente de um Deus co-criador. E como devemos adorar? Que lá, na minha criação, no jardim, nenhuma fruta foi proibida comer. Nenhuma. E o homem já mudou o testamento do que eu deixei para outra que tudo pode comer, que é o pecado. Qual é o maior pecado? É você não seguir o que o Pai gerador me mandou eu falar para Moisés. E eu falei para Moisés. Esses foram os 10 mandamentos. Amar o Senhor gerador como amar a ti próprio. Amar o Deus gerador como amar os seres humanos e amar o gerador. Se a tua mão te leva ao pecado, te arrepende, te ajoelha, adora Deus gerador de uma tal forma que todos vocês estão na superfície da terra, vocês são perdoados. Quer dizer, aconteça o que acontecer, nós sempre vamos ser perdoados pelo Deus gerador. Pelo Deus gerador. Agora eu não deixo as outras colônias entrar na vida de vocês, que são os filhos procurando o pai.
Lhe deu uma confusão na cabeça agora, né? Os filhos procurando o pai. Que filhos são esses? São os demônios que tem sobre a terra, por debaixo da terra, procurando as melhores criações que foi feita pelos co-criadores, Que somos nós. que são vocês. Porque tem inveja de vocês. Que vocês são perfeitos e eles são feios. O amor que vocês têm hoje em vocês não é o amor que ele tem lá fora. Qual é o melhor despertar para vocês na vida de vocês? É você levantar todo dia a mostrar que vocês estão à graça de Deus Todo-Poderoso? Ou é a morte? Com certeza, é se levantar todo dia e saber que nós temos a graça de Deus em nossas vidas. Não está errado. Mas antes de você descansar para o Oriente Eterno, que você já não é mais para vir nesse lugar de novo. A morte foi uma coisa tão perfeita, criada para um despertar, para vocês não voltarem no mundo repetitivo. Vocês hoje vivem no mundo repetitivo. Essa foi a maior prisão de vocês. É viver no mundo repetitivo e não aceitar o amor de um pai gerador. Minhas pequenas mensagens que eu digo para vocês, sabe? Amo o pai gerador. Amo o amor de um pai que ele jamais se zanga com os seres humanos. O negativo que tem hoje, vocês criaram ele de uma tal forma que vocês tenham medo de si próprio. Quem é o inimigo de vocês? Nós próprios. É vocês próprios? Por que é vocês próprios? Porque nós fazemos mal a nós mesmos. Mas ao Pai Gerador você não reconhece que vocês foram os seres mais horríveis. Por que mais horrível? Porque vocês não acreditaram na palavra do Filho. Está chegando a minha hora para me retirar. Eu vou chamar hoje o outro lado da mão criadora, ou da mão criadora. Mas não vem a mão criadora primeiro feminina, vem outro criador, além de mim. Era só isso que você queria me perguntar? Sim. O senhor tem uma mensagem específica a passar a todos que lhe escutam hoje? Tenho uma pequena mensagem que na próxima vinda minha eu vou dizer para vocês. O que eu quero dizer, eu vou dizer um pedaço. Na próxima vinda minha eu digo o outro pedaço, que é tão grande que nem um pergaminho, dos 7 selos quebrados. Minha mensagem hoje, volto e se reconheço que tem um Pai acima de vocês e acima de mim. Pelo amor do meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Até outra hora para vocês. Até outra hora.